Olá, eu sou a professora Ana Maria Klein, responsável pela disciplina Sociologia da Educação. Na aula de hoje, nós vamos discutir qual é o objeto da Sociologia da Educação, do que se trata, né? Quando nós pensamos em Sociologia da Educação, qual é a discussão que se trava? Depois nós vamos discutir as contribuições de Marx para a Sociologia e Marx e a Educação. Em relação ao objeto da Sociologia da Educação, a professora Marília Espósito, ela diz que a Sociologia da Educação vai se preocupar com os fenômenos educativos, né, visando o questionamento sobre como a sociedade se perpetua. Então, quais são os mecanismos, né, que nós temos de produção e de reprodução na sociedade e como é que a educação interfere nesses processos que a sociedade se constitui, né? Como é que a educação, e especificamente aí uma instituição educativa que é a escola, né? Como é que ela interfere nesse processo do ser humano dentro da sociedade e nos mecanismos de produção da sociedade, né? Então, muito especificamente, a gente vai discutir aqui a questão da escola, né? E dos efeitos da escola dentro da sociedade, né? Como é que a escola atua para a perpetuação da sociedade. A sociologia da educação, né, principalmente no século XX, ela tem um objeto muito focado, que é a sociedade escolarizada, né? A autora Heloísa Fernandes vai dizer que, no século XX, a instituição escolar ela tem um peso tão grande no universo educativo, né, que a maioria dos trabalhos na sociologia da educação vão discutir a questão da escola. Então, no século XX, a gente tem uma escola que a Heloísa Fernandes vai chamar de uma sociedade escolarizada, tamanha a força e a importância da escola na constituição e na manutenção dessa sociedade. A sociologia da educação, no entanto, ela vai além, né, do estudo da escola, né? A sociologia da educação, ela permeia um campo muito vasto, né? Porque a educação ela não se restringe apenas ao universo escolar, né? Ela vai muito além e trata de outras relações educativas que também têm lugar na sociedade, né? A sociologia da educação vai se preocupar com aquilo que a gente vai transmitir para as novas gerações, né? Para as crianças, para os adolescentes. E o que é que a gente quer transmitir? Aquilo que é importante na nossa sociedade, aquilo que a gente gostaria que os alunos soubessem fazer e soubessem ser, né? Então, são questões aí pertinentes, são valores, são conhecimentos que são valorizados dentro da nossa sociedade, né? Mas ela não, essa educação ela não está restrita apenas ao campo escolar, à instituição escolar, né? A educação ela transcende os muros da escola. Então, se a gente pensar na sociedade do século XXI, nós temos outras formas de socialização, que não só a da instituição escolar. Essas outras formas de socialização, os contatos que nós temos, a tecnologia quebrou barreiras, né? Então, hoje a gente consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. A mídia também exerce um papel educativo, né? As relações que a gente trava em redes sociais, tudo isso também tem um papel educativo. Então, no século XXI, né, o tempo que a gente vive agora, a sociologia da educação também tem como preocupação estudar esses outros campos educativos, né, que estão além da escola, né? Então, esse é um desafio que se coloca para quem está trabalhando com sociologia da educação, é pensar esses outros fenômenos educativos que têm lugar fora da escola. Na nossa disciplina, nós vamos passar por 3 autores clássicos na sociologia, né? O primeiro é o Karl Marx, né, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Depois nós vamos trabalhar com Max Weber, né, 1864 a 1920, e Émile Durkheim, que nasceu em 1858 e morreu em 1917. A professora Marília Tozoni Reis, ela explica a importância desses 3 autores para a sociologia, né? E especialmente para a sociologia da educação. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito. E os clássicos da sociologia são esses 3, né? Nós podemos considerar que Marx, Weber e Durkheim, Marx e Weber não necessariamente nessa ordem, né? Está nessa ordem porque precisa, não dá para pôr que não seja em ordem,
mas eles são considerados os fundadores da sociologia, né? Esses três pensadores. E eles têm uma análise diferente do capitalismo. Os três têm uma análise bastante diferente, cada um tem uma visão do capitalismo segundo as suas teorias, os seus referenciais, enfim. Né? E a gente, para entender a sociedade, pode usar os três. Eu diria que a gente sempre se identifica mais com a leitura de um ou de outro, né? Porque algumas interpretações da sociedade são excludentes uma da outra, né? Então, a gente teria, por exemplo, com relação específica, com relação à forma de compreender a sociedade e o que isso repercute na compreensão da educação, eles são diferentes. Vamos ver agora qual é a visão de sociedade de Marx. Para Marx, uma sociedade se identifica pelas relações de produção, ou seja, como os seres humanos transformam o mundo por meio do trabalho e, sobretudo, pela relação que os seres humanos estabelecem com os meios de produção. Então, Marx está preocupado com essa questão de como é a sociedade capitalista e como se dá a produção nessa sociedade. E quais são as relações que se estabelecem entre as pessoas, né? Entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que têm que vender a sua força de trabalho. O filme Tempos Modernos, ele ilustra essas relações. Vamos assistir um trecho. Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista de Marx. Vamos ver como Marx concebeu a educação. Marx não trabalhou especificamente com a educação, né? Tanto Marx quanto Engels, né, eles se preocuparam em destacar as relações do mundo do trabalho, né? Mas a educação acaba aparecendo nos textos deles por meio da preocupação que os dois têm com a construção de um ser humano que possa desenvolver suas potencialidades físicas e espirituais, né? E que isso seja feito com o ser humano se libertando do domínio do capital. Ou seja, há uma preocupação dos dois autores em pensar em como é que a educação pode atuar num sentido de transformar esse ser humano num ser humano crítico, né? Um ser humano que perceba as relações que estão por trás da sociedade capitalista, né, que perceba as contradições dessa sociedade, um ser humano que possa desenvolver plenamente as suas potencialidades. Então, nesse sentido, né, há uma preocupação dos dois autores em pensar em qual seria o papel da educação, né? É uma educação, de certa maneira, otimista, porque ela acredita na humanização do ser humano, né? Então, a preocupação dos dois, ainda que seja focada com o mundo do trabalho e as relações na sociedade capitalista, encontram na educação uma via de formação de um ser humano mais humanizado, né? O professor Gabriel Kohn, ele situa essa perspectiva marxista em relação à educação, né? Como é que Marx entendeu a educação dentro da teoria dele. Nessa sociedade capitalista analisada por Marx, a educação tem um papel decisivo. A primeira criança que nós trabalhamos, quem foi? Ele não tem, pessoalmente, uma reflexão sistemática sobre educação. Mas a tendência maior do Marx e dos seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea, que, no entender deles, estaria demasiado voltada para a reprodução das condições já dadas de vida social e não
suficientemente voltada para criar indivíduos capazes exatamente de ir além, de transcender isso, né? Vamos pensar um pouco como foi que Marx entendeu a questão da humanização por meio da educação. Marx, né, entre a combinação aí desse mundo do trabalho, que foi objeto de estudo dele, e a escolaridade, né, ele formulou o cerne da sua concepção educacional. Ou seja, ele entendia que era possível que, por meio da educação, aliada à praxe social, nós pudéssemos formar um ser humano novo, consciente das suas potencialidades históricas. Ou seja, Marx, então, atribui um papel importante à educação, na medida que essa educação ela pode tornar o homem mais humano, ela humaniza o homem. Nós nascemos biologicamente seres humanos, mas nós nos construímos humanos ao longo do nosso processo de vivência na sociedade. Então, nós vamos nos construindo socio-historicamente como humanos. Como é que a gente faz isso? Por meio do desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, o processo de humanização é o desenvolvimento dessas potencialidades, né, que alia a questão da escolarização com o mundo do trabalho e com a praxe social, né? Essa praxe social é mais do que participar da sociedade, é participar de uma maneira crítica, consciente, né? Então, a humanização tem esse papel de tornar o ser humano pleno em suas potencialidades, né? Então, nesse sentido, Marx é um otimista em relação à educação. A educação fundamentada nos princípios do pensamento marxista é uma educação que instrumentaliza o sujeito para na prática social, o sujeito lutar. Humaniza Humaniza no sentido de apropriação. A humanização que o Marx coloca é muito mais profunda do que a maioria das pessoas, ou que o senso comum, né, costuma dizer. É humanização no sentido mais profundo, que é garantir que o homem torne-se efetivamente homem, né? Então, humano, esse né? humano, não humano nesse sentido do senso comum de ser mais bonzinho. Não, mas humano, né? no sentido de conviver com o outro, de humanidade, né? No sentido pleno de humanidade, do desenvolvimento pleno das possibilidades de ser humano. Com a explicação da professora Marília Tozoni Reis, acho que fica bem claro a importância da educação dentro da concepção marxista. Ainda que esse não tenha sido um tema central no trabalho de Marx e Engels, ele tem uma importância grande quando a gente pensa nesse processo de humanização do ser humano, né? Porque a educação pode, né, despertar ou desenvolver essas potencialidades humanas. Acredito que a aula de hoje trata de um tema muito complexo, né? Trouxe aqui linhas gerais desse pensamento e indico para vocês 2 autores que eu utilizei para destacar as ideias principais. Esses autores vão estar na plataforma, né? E vocês podem acessar os textos. O texto A Educação na Perspectiva Marxista, uma abordagem baseada em Marx e Gramsci, né? Que é do Ferreira e do Bittar, e o texto da professora Marília Pontes Expósito, que é uma perspectiva não escolar no estudo sociológico da escola, que vocês também podem acessar pela plataforma. Agradeço a atenção de vocês e espero que vocês façam boas leituras sobre o tema.